Nesta manhã nós vamos olhar para um salmo que se encaixa dentro daqueles que a gente tem chamado aí de salmos de guerra, né? Estamos olhando para esses salmos que, de certa maneira, contém pedidos assim para Deus castigar ou trazer julgamento sobre os inimigos. São salmos que, como a gente tem dito também, parecem um pouco chocantes para os leitores contemporâneos, né? A gente olha para esses salmos e fica assim meio assustado às vezes com a linguagem, porque neles os salmistas suplicam, clamam às vezes até a Deus para que Deus exerça o seu juízo sobre os inimigos. E é por isso que eles são chamados de salmos de guerra, outras vezes são chamados de salmos imprecatórios. E a gente já tem insistido aqui também em outras ocasiões que esses salmos às vezes são mal interpretados, né? Porque muitos leem e acham que são salmos em que o salmista está buscando vingança pessoal, mas não tem nada a ver. Eles expressam muito mais um zelo pela causa de Deus e às vezes também isso, né? O salmista está sendo ali afrontado por opositores, e ele entrega essa causa, né, essa afronta na mão do próprio Deus, entendendo que Deus é o juiz, né, da sua vida, é o Deus que também exerce vingança contra os inimigos do povo de Deus, né? A gente também mencionou no primeiro encontro sobre esses salmos, que esses salmos expressam então essa aliança que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, né? De ser o Deus que abençoa Abraão, abençoa a sua descendência, e ele já diz na aliança estabelecida em Gênesis 12, a partir do verso 2, né, que ele vai abençoar aqueles que abençoarem o povo de Deus, vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem o povo de Deus, no sentido de que o povo de Deus é precioso demais, né? E a gente lembrou também, naquela ocasião, quando a gente iniciou essas meditações, da situação do apóstolo Paulo na conversão dele, quando Cristo se encontra com Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E, na verdade, Saulo estava perseguindo a igreja. E essa é a ideia de toda a Bíblia, né? Perseguir o povo de Deus implica, na verdade, em assumir uma inimizade contra o próprio Deus, né? Tem um texto que é bem interessante, que é o texto de Deuteronômio 32, 35. Ele traz a seguinte palavra, lá diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. É Deus dizendo, especialmente para esse indivíduo que insiste, né, em desagradá-lo: olha, a mim me pertence a vingança. Então, os salmos, que a gente chama de salmos de guerra, eles têm muita ligação com essa verdade bíblica, né? Existe um Deus que precisa ser considerado, um Deus, então, que no devido tempo, vamos dizer assim, ele trata, ele faz intervenções dentro da história para lidar com a injustiça, com o mal que existe dentro da história, né? Então, hoje a gente vai olhar para um desses salmos, mais um deles. Começamos na última ocasião olhando para o Salmo 3, hoje vamos olhar para outro salmo, que é o Salmo 5. Salmo 5. Esse é um salmo que ele tem aí, em termos de título editorial, se você usa aí na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, o título editorial é Proteção contra os Ímpios. E tem ali, depois do título editorial, o que que eu chamo o que que é o título editorial? É o título usado pela equipe de tradutores, né, dessa versão bíblica específica. Esse título não está na Bíblia hebraica, lá no texto original. Mas logo depois do título editorial, aí sim tem o subtítulo, que na verdade é o que consta lá na Bíblia hebraica, quando diz ao mestre de canto, para flautas, Salmo de Davi. Então, uma nota aí especialmente para os músicos, né? Para a liturgia ali, que era, na qual era usado o salmo, ou seja, um salmo que deveria ser executado ali com esses instrumentos musicais, especificamente a flauta, e também a identificação do autor, Salmo de Davi, mas não tem nenhuma informação adicional. É diferente do Salmo 3, né, que diz: olha, esse salmo tem a ver com aquele momento em que Davi passou por tal situação com o filho dele, etc. Aqui não, no Salmo 5 a gente não tem nenhum indicativo da circunstância histórica, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com Davi para ele escrever esse salmo, mas o que a gente tem
no Salmo 5 é o seguinte: vou fazer a leitura de todo o Salmo, em seguida a gente vai meditar aqui nas partes, né? Mas diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto. Com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Então, esse é o Salmo 5. Ele é dividido em quatro partes, né? Em versos 1 a 3, nós temos aí um clamor ao rei, nos versos 4 a 8, o trato de Deus, né? Deus, na verdade, como Deus considera os malfeitores, né? Na terceira parte, nos versos 9 a 10, Deus e o juízo dele é exatamente nessa parte que consta aquilo que a gente chama de imprecação, né? Quando o salmista diz: Deus, faz isso e faz aquilo com esses inimigos. E a parte final, proteção e alegria, versos 11 e 12. No início, parte inicial, clamor ao rei, né, versos 1 a 3, a gente encontra Davi expressando aí a sua situação. É o dado que nós temos de que, ainda que não haja informação sobre a circunstância histórica, mas certamente Davi estava passando por um desconforto, por uma situação de dificuldade por conta desses opositores, porque ele fala aí no verso 1, ele diz: Senhor, ouve as minhas palavras, e a gente tem logo na linha seguinte: acode ao meu gemido. E mais adiante, né, a gente encontra: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então, esses termos usados aí no Salmo são dignos da nossa atenção, né? Não apenas ele está falando com Deus, mas ele está gemendo diante de Deus, ele está clamando diante de Deus, ele está implorando diante de Deus. Os salmos que trazem essas imprecações, é por isso que a gente sempre tem mencionado, eles normalmente estão dentro desses chamados salmos de lamento. Então, nós temos aí uma pessoa derramando o seu coração angustiado diante de Deus. Isso nos ajuda a compreender um pouquinho, não apenas da psicologia de Davi, né, no sentido de que Davi estava angustiado, e aí a gente se identifica com isso, né? Porque todos nós passamos por angústias, por momentos em que a gente se sente abalado por dentro, né? Estremecido e mexido assim nas nossas emoções. A gente se identifica com isso, mas tem um elemento aí nesse lamento que deveria chamar nossa atenção, que a gente vai perceber que é o elemento do zelo pela glória de Deus, né? Davi não tá com todos esses sentimentos aí dentro dele simplesmente por conta de uma perda pessoal ou alguma situação envolvendo o seu próprio ego, né, o seu bem-estar e etc. Mas a gente vai perceber que existe um elemento de zelo pela glória de Deus, né, como a gente vai verificar nos próximos versículos. Mas chama atenção ainda nessa parte inicial, ele se dirigindo a Deus, né, usando primeiro o nome pactual. Você encontra aí a palavra Senhor aí em versalete, né, que literalmente é o nome sagrado de Deus, né? Ele está dizendo: dá ouvidos, Yahweh, né? O Javé, é o nome eu sou, né? O Deus que se revela a Moisés. Então dá ouvidos, ó Deus da aliança, é o Deus que firmou o pacto, a aliança com o seu povo. E esse Deus é chamado de Rei meu
e Deus meu. Isso é muito digno também da nossa atenção. Davi percebe em Deus esse soberano sobre a vida. Não apenas o soberano sobre o cosmos, né? O soberano sobre as galáxias, ou então, assim, de modo abstrato, soberano sobre Israel. Mas é interessante ele dizer: Rei meu, o Senhor é soberano sobre a minha vida, o Senhor é Deus sobre a minha vida. E essa relação íntima, pessoal de Davi com Deus é algo assim que deveria chamar muito a nossa atenção. E também a gente percebe que é um salmo bem propício para a gente orar pela manhã, porque é um salmo de oração matutina, né? De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Antes de qualquer coisa, né? Davi inicia o seu dia falando com Deus. Ele começa o seu dia antes de fazer qualquer outra coisa. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele fala com Deus. Tem um autor chamado Drescher, John Drescher, e ele diz isso, que tem um livro dele que nem sei se é hoje publicado ainda, se tem edição nova dele, mas é um livro tão interessante. O título é Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. Então, ele é um pastor já experimentado e ele escreve esse livreto muito útil. Ele diz: se eu fosse fazer algumas coisas, tivesse que começar de novo, o que que eu faria? Uma das coisas que ele diz é isso: eu não falaria com ninguém, nem prestaria atenção em nada no início do dia. Antes de falar com Deus, eu teria que falar com Deus todas as manhãs antes de prestar atenção em outras coisas. E parece que essa é a situação de Davi aqui, né? Ele, antes de começar qualquer coisa no seu dia, né? Antes de olhar para a tela do celular e verificar lá a rede social, né? Ou as notícias e tudo mais, ele está focado em buscar a presença de Deus. Então é assim que começa o Salmo, né? Com essa alma se dirigindo a esse rei logo de manhã, é realmente digno da nossa atenção. A gente deveria prestar atenção nessa prática de Davi, é algo muito recomendável. Começar o nosso dia na presença desse Deus que é o Rei, o Deus da justiça, né? A quem nós podemos colocar, dirigir a nossa causa. Em segundo lugar, segunda parte, 4 a 8, nós temos aí uma série de declarações que são muito instrutivas, porque elas nos mostram o modo como Deus trata, né? Como ele enxerga e o modo como ele interage conosco. E também como ele interage com os ímpios, porque nós temos uma série de atributos de Deus que são destacados aqui, ou afirmações sobre Deus que são destacadas, e que, de certa forma, têm relação com a sua santidade, né? Verso 4: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, de 4 a 6, é não apenas a tratativa, né? Não apenas o modo como Deus trata, vamos dizer assim, o ímpio, mas na verdade o sentimento de Deus para com a maldade, para com a iniquidade. Aparece duas vezes a palavra iniquidade, versos 4 e 5, e também você vai perceber essa afirmação que não é popular hoje, né? Porque o texto diz assim: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Literalmente o que o texto está dizendo é que Deus odeia a todos os que praticam a iniquidade. Pode parecer esquisito, porque a gente tem toda a declaração ali de João, né, que Deus é amor, mas a gente pensa, muitos pensam que porque Deus é amor, ele não odeia, né? É interessante também, choca um pouco a gente, porque Cristo diz que nós devemos amar, inclusive, os inimigos. A gente fala, bem, se isso é assim, como é que a gente vai lidar com declarações como essa que aparecem aí no Antigo Testamento? Mas não é só no Antigo Testamento, não. A gente vai perceber que no Novo Testamento isso também é ratificado. Deus não coaduna com o mal, com a injustiça, com a iniquidade. É interessante, ainda que Deus ame o pecador, ele não ama o pecado, ele não se agrada com a iniquidade. E aqueles que são arrogantes, aí a ideia no verso 5,
os arrogantes não permanecerão à tua vista. Os arrogantes são aqueles que, praticando o mal, continuam fazendo isso e fazem isso mesmo sabendo que Deus não se agrada disso. São aqueles que literalmente se colocam diante de Deus, contestando Deus e a sua verdade e dizendo: é isso que eu faço e eu vou continuar assim, não quero saber de me dobrar diante de Deus. Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos. Paulo vai desenvolvendo um argumento ali de 18 a 32, falando da ira de Deus que se derrama sobre aqueles que trocam a justiça de Deus pela mentira. E Paulo termina dizendo assim: essas pessoas não apenas sabem, mesmo sabendo que Deus tem sobre elas essa sentença, né? Não apenas eles fazem isso, mas ainda aplaudem, né? Aprovam aqueles que também fazem a mesma coisa. Ou seja, arrogantes. A Bíblia está dizendo aqui: Deus julga os arrogantes. Deus é um Deus salvador, mas ele é um salvador dos humildes. É por isso que 7 e 8 vão mostrar isso. 4 e 6 é o trato de Deus com os arrogantes e também o sentimento de Deus para com eles. A partir de 7 e 8, o trato de Deus com Davi. E olha só, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Prestou atenção na postura de Davi, né? Primeiro, a consciência dele de que ele é um pecador e que ele é salvo pela riqueza da misericórdia de Deus. Então, essa é a distinção. Tanto o arrogante quanto o crente são pecadores. A diferença é que o arrogante, ele continua na vida de pecado e levantando o braço para o alto e dizendo: não quero saber do meu Deus, de Deus, o Criador. Mas o crente não, ele diz: Senhor, eu reconheço o meu pecado e eu me coloco na tua presença, e eu só faço isso pela riqueza da tua misericórdia. Observe, o crente ele se prostra diante de Deus logo de manhã e fica esperando, dizendo: o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus que estabeleceu aliança comigo. E agora, por conta disso, esse crente ele tem uma disposição diferente, né? Ele não se entrega à iniquidade, mas ele deseja entrar na casa de Deus, se prostrar diante de Deus, no santo templo de Deus, e isso com temor no coração. Essa é a evidência de um coração transformado. E não apenas isso, no verso 8, o coração do crente deseja ser guiado, deseja ser conduzido, dirigido por Deus e por sua palavra, né? Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Então, na segunda parte do Salmo, a gente encontra isso, esse destaque a essa santidade de Deus e, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus, né? E essas coisas todas sendo reveladas e isso demonstrando a fé que Davi tem no Senhor, a confiança de que ele é salvo unicamente pela graça de Deus e, por conta disso, a dependência dele, o desejo de continuar sendo guiado, santificado e abençoado por Deus. Nos versos 9 a 10, a gente encontra finalmente a imprecação, né? Ou seja, verso 9, uma espécie de registro do caráter, o registro do comportamento, o registro das atitudes do ímpio, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. Olha só o que Davi está dizendo. Esses indivíduos perversos, eles por fora parecem uma coisa, no sentido de que eles lisonjeiam com a língua, né? Mas aquilo que eles vão falando é simplesmente é, morte. Eles não transmitem vida no que falam, sua garganta é um sepulcro aberto. Quando eles falam, você percebe ali que o que tem dentro deles é apenas morte. E veja só, eles não têm sinceridade nos seus lábios. E por dentro, eles são todo crimes. Essa é a expressão que Davi usa aqui, que choca um pouquinho a gente, né? Mas por conta disso, agora eles estão debaixo do juízo de Deus. Verso 10. Aí consta a imprecação. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os,
por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Preste atenção. Davi não está pedindo essas coisas no verso 10 porque esses inimigos fizeram algo contra Davi especificamente, não é isso? Mas o que ele coloca é: eles se rebelaram contra ti. Toda a ênfase aí é na glória de Deus, que está sendo, de certa maneira, desconsiderada por esses que se rebelam. E Davi então coloca essas pessoas diante de Deus. Deus, estes que procedem assim, Senhor, trata com eles, declara os culpados, que os planos deles não prosperem, que eles sejam rejeitados, porque eles são rebeldes. O destino da pessoa que se rebela é realmente ser rejeitado por Deus. Então, Davi não está trazendo nenhuma coisa nova. Ele também não está orando errado, vamos dizer assim. Ele está dizendo simplesmente: Deus, faz a intervenção do Senhor na vida dessas pessoas. Não deixe que a iniquidade prospere, que o iníquo prospere. É uma oração importante e que eu creio que é muito relevante quando a gente pensa na situação atual, né? Nós precisamos orar para que Deus, de modo poderoso, né, faça essas intervenções no sentido de que o mal não prevaleça. E quando a gente pensa em mal, não prevalecendo dentro do mundo da história, não é apenas o mal abstrato com L, mas é o mal com U, ou seja, os indivíduos maus, eles não podem prosperar. Deus precisa contê-los. É isso que Davi está pedindo aqui. O Salmo termina com isso. Depois de fazer a sua petição ali, né, essa parte beligerante da oração, esse término muito maravilhoso em que são destacadas a proteção que Deus concede e a alegria que ele concede também. Mas regozije-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Essa nota do regozijo é interessante. Para os rebeldes, juízo. Para os que confiam em Deus, alegria, regozijo. E no verso 12, por que isso? Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. É bem interessante, então, esse Salmo 5, né? Ele vai nos convidando a algumas coisas. Em primeiro lugar, a orar cedo e orar com fé, né? Antes de falar com o mundo, falar com Deus. Além disso, confiar na santidade de Deus. Essa confiança na santidade de Deus é uma distinção dos salmos de guerra. A gente diz: eu confio em Deus, e confiar em Deus tem tudo a ver com confiar na misericórdia de Deus, e é maravilhoso isso. A misericórdia de Deus é mencionada aí no Salmo 5, mas a gente precisa entender que a gente precisa confiar na santidade dele. Olha, esse negócio está errado, está muito difícil, e eu vou continuar orando a Deus, e Deus, no devido tempo, vai consertar isso, porque Ele é um Deus santo, Ele não tolera o mal. Ele acolhe o pecador que se refugia na sua misericórdia, mas eu confio na santidade de Deus. Isso transparece nos salmos de imprecação. Além disso, uma terceira coisa que nós somos convidados a fazer, olhando para esse salmo, é pedir direção e pedir justiça. Versos 8 a 10, né? Então, às vezes, o caminho pode parecer tortuoso, mas Deus endireita os passos dos que confiam nele. Por fim, também, última coisa, nos alegrar na proteção de Deus. Nós não andamos sozinhos, né? Deus é o nosso escudo, ele nos cerca com o seu amor. É isso que a gente tem no Salmo 5, e a gente já vai finalizar por aqui, mas com gratidão a Deus por esse salmo tão precioso, pedindo que ele nos abençoe nesse dia e aplique essas verdades preciosas na nossa vida nesse dia. Vamos agora abrir um espaço para os nossos pedidos de oração.